Assim que se viu em segurança, viajou por mais algumas horas e finalmente chegando ao pequeno povoado de Santo Hilário. Não era nem mesmo um vilarejo. Tratava-se de uma pequena igreja e 8 casebres aglomerados ao redor. Não havia muros, cercas ou divisas, nada que demarcasse o território de uma ou de outra casa, ou mesmo da igreja. As 9 construções pareciam barcos à deriva em um mar de lama. A igreja se encontrava ao centro do círculo, formado pelas casas, lembrando com sua torre diminuta a vela do barco sem vento. Um dia fora pintada de branco. Naquele momento, a cor era indefinida, devido ao lodo e respingos de lama nas paredes. Na torre pequena e central, havia uma pequena janela com sacada de madeira visivelmente apodrecida, e o sino estava tomado pela ferrugem. Felipe respirou fundo ao sentir a lama o alcançar os joelhos e o frio o enrijecer os ossos cansados. Roma não sabia daquele lugar? Nem Deus tinha conhecimento daquilo. Apenas a miséria era abundante ali. Meu Jesus, me tire daqui. Para chegar até a igreja, o padre precisou passar entre 2 residências extremamente próximas. Teve acesso da visão interior de uma delas. Estava vazio o aposento minúsculo. Parecia tomar mais que a metade da casa. Apenas um amontoado de palhas em um canto e de excrementos em outro. O jovem padre pressionou o nariz com as 2 mãos, sentindo o estômago revirar. A porta da frente era formada por 2 folhas, estavam apenas cerradas, e ele entrou na nave. Havia somente uma fileira de bancos de madeira no centro, deixando aos lados 2 pequenos corredores de acesso ao santuário. Velas feitas de sebo ardiam em 2 filas nos 2 degraus que davam acesso ao altar-mor, e o sacrário mantinha-se iluminado, embora vazio. Felipe tocou a mesa antiga que servia de altar, e suas mãos ficaram impressas na poeira antiga, já que estavam na estação das águas. Levantou a toalha que um dia fora branca para sacudir o pó e viu que uma lápide se encontrava sob o altar. Padre Domingo Burnello era o finado mais recente, falecido em 898. Deveria ter sido o último padre a oficiar naquele fim do mundo. Dos outros sepultados, ele conseguiu ler Alexandros do Espírito Santo, falecido em 849, Dominique Petrucelli, sepultado em 871, e Antônio Íbero, que segundo o epitáfio, fora sepultado ali em 891. Antônio Íbero? Mas não era este o nome do moribundo que ele acabara de enterrar? Como poderia alguém ser enterrado em 2 lugares, em 2 datas diferentes? Sacudiu o pó e recolocou a toalha. Olhou sobre um pano também encardido e abriu um sorriso de descrença. As galhetas ainda continham vestígios do vinho de 6 anos atrás. No centro, ao alto, estava uma imagem de Jesus crucificado, para quem ele, apesar de estranhar algo na estátua, fez uma reverência. Ao lado esquerdo, mais 2 crucificados, Gestas e Dimas, os ladrões. E ao fundo das esculturas, a parede era pintada à mão, do teto ao chão,
com uma paisagem que dava a ilusão de estarem as três cruzes sobre o Gólgota. O belo trabalho o impressionou pela magnitude. Procurou pelo nome do artista que o fizera, para intrigar-lhe ainda mais o espírito. No canto direito da belíssima obra, com letras pequenas, que passariam despercebidas a um indivíduo menos observador, estava assinado Duque da Calábria. Precisava investigar se o Ducado da Calábria estiver alguma vez entregue a um artista, e se fosse este duque servidor da Igreja Romana, por que faria desenhos tão estranhos para membros excomungados dela? E entrou para a sacristia. Era um pequeno quarto com armários vazios, por exceção de uma única batina surrada. Em uma mesa ao canto, um cântaro com água e um pedaço de pão fresco, o que o fez constatar a presença recente de alguém. Olá? Tem alguém aqui? O eco de sua voz repetiu: aqui, 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 aqui. Uma porta fechada lhe aguçou a curiosidade. Bateu repetidas vezes e, sem ter resposta, abriu. A madeira ressecada rangeu assustadoramente e revelou o acanhado quarto de dormir do padre Domingo Burnelo. Um catre pobre com colchão de palhas coberto de uma manta de lã. Um armário de madeira pesada, trancado. Uma escrivaninha com gavetas pequenas. Material para escrita, primitiva mesmo para a época. E um pedaço de cera de abelha, que provavelmente era usado para lacrar a correspondência do religioso. Abriu uma das gavetas e encontrou um anel sujo de cera. Era com ele, com certeza, que lacrara as cartas. Isso não seria estranho. Quase todo mundo pressionava seu anel sobre a cera, como uma maneira de autenticar suas mensagens. Só o símbolo que o finado vigário usava para isso não era o selo de Roma, nem mesmo a cruz, símbolo do cristianismo. O símbolo do lacre de Domingo Burnelo, a despeito de ser um padre católico romano, era uma caveira. A mesma caveira presente nos rituais tumulares do excomungado Antônio Íbero. Tomou o anel e colocou no próprio dedo. Voltou à sacristia. Havia agora 2 pedaços de pão e uma galheta com azeite. Olá? Ei, você que me trouxe azeite! Ninguém apareceu. O confuso padre correu até a nave e gritou a plenos pulmões: Seja você quem for, quero que saiba que se não aparecer agora e se apresentar, irei embora e vocês ficarão novamente sem padre. Sabe-se lá por quantos anos. Por longos minutos ele aguardou e nada aconteceu. Então, incrédulo, ele viu surgir gente de cantos inimagináveis, de sobre os móveis e de trás dos nichos onde estavam a imagem de Santo Hilário, São Pedro e São Paulo. Cada rosto que aparecia revelava-se sujo, com manchas pretas de carvão, cabelos desalinhados, dentes apodrecidos e olhos arregalados, revelando apreensão, vergonha e medo. Aos poucos, homens, mulheres, crianças e até um idoso se mostrou na pequenina igreja. Em fila indiana se achegaram ao clérigo. De joelhos e cabeça para baixo, o primeiro da fila estendeu a mão suja, que ao receber a destra do religioso, pediu a bênção e beijou com devoção
o anel da caveira. Em silêncio, cada membro da comunidade procedia da mesma maneira e sentava nos bancos empoeirados. Ao fim, um deles pediu: "Dei-nos a Sagrada Comunhão, Padre." Com lágrimas nos olhos, Felipe tomou os pedaços de pão que eles deixaram na sacristia e, a exemplo de Jesus, partiu-o e deu-lhes, dizendo: "Este é o corpo do Cristo, que foi entregue por nós." E, repetindo a frase, colocou um pedaço do pão na boca de cada uma de suas novas ovelhas, que repetiam Amém, e entrava uma espécie de êxtase arrebatador, que os enchia de graça e alegria. Aos poucos, aquele arrebatamento íntimo foi passando, e os moradores do vilarejo começaram a se comunicar com um novo líder espiritual. Um deles se aproximou. Era um homem jovem e de modos ternos. "Padre, todos nós estamos muito contentes de termos sido lembrados por Sua Santidade com a sua presença. Meu nome é Dante, tenho uma esposa, Liana, e um menino, Geron. Ocupamos a primeira casa, a que fica em frente à porta principal da igreja." "Você é o líder da comunidade?" "Não, senhor. Nós não temos um líder." Outro se aproximou. "Sou o Enzo." Era um senhor de meia idade. "Minha mulher morreu e me deixou uma filha, Gina, que se casou com Marcelo e me deu 8 netos: Laurence, Lazo, Leonardo, Lester, Leopoldo, Lence, Lanzo e Luciano. Moramos na casa direita da casa de Dante." Felipe olhou para o rosto dos rapazes e ficou admirado. Como caberiam tantas pessoas naquelas casinhas minúsculas? "Sou Teresa, padre. Sou viúva e moro com minhas filhas, Maria, Rita, Andrena e Lúcia, na casa da esquerda de Dante. Meu marido foi lutar pela Igreja de Roma contra os senhores feudais e nunca mais voltou. Eu e minhas bambinas cuidamos da igreja e da refeição dos vigários, que não deixamos de trazer um só dia, mesmo quando não havia padre. Continuaremos a cuidar do Senhor." "Obrigado, Teresa", disse, admirando a semelhança física entre as moças e a mãe. "Meu nome é Pietro. Moro na casa imediata após Teresa, bem à esquerda da igreja. Vivo só, pois repudiei minha esposa." A amargura estava estampada em seu semblante envelhecido precocemente, bem como em sua voz. "Eu moro imediatamente após Enzo, à direita da capela. Moro só. Sou a mulher repudiada. Meu nome é Guida." A mulher repudiada, com seus lindos cabelos longos, olhos azuis expressivos e brilhantes, o fez lembrar de Teodora, e o religioso sentiu um frio o percorrer a coluna. Ela falou: "Bem, à minha direita moram os irmãos Guilhermo e Josefina, com os pais. Eles quase nunca saem de casa, cuidam dos idosos que estão acamados há anos. E na última casa, ao fundo da igreja, está Francisco. O pobre enlouqueceu e vive trancado na casa, feito um animal. Muito raramente sai de lá." Felipe se lembrou do aposento abominável. Novamente olhou para os seus paroquianos e sentiu o peso de sua responsabilidade.
Eles eram extremamente carentes de matéria e espírito, semelhantes em tudo a uma tribo. Todos possuíam cabelos escuros e olhos claros, uma beleza latina incontestável, escondida sob a sujeira da pele alva. Parece que falta uma casa. Não são 8 casinhas em torno da igreja, fechando um círculo perfeito? Quem seria o morador da casa que se situa entre a de Pietro e Francesco? Aquela não é uma residência, é uma mini igrejinha, um diminuto santuário consagrado a São Lázaro. Guida explicou. Pois bem, meu nome é Felipe de Ravenna e trabalharei nesta igreja enquanto me permitir o bom Jesus. Seja bem-vindo, padre. Estamos mesmo precisando de um sacerdote. Há 5 anos não confessamos, ouvimos a missa e nem mesmo ângelos. Alguns de nós ainda não receberam a confirmação e outros pretendem se casar. Tudo será resolvido a seu tempo, Dante. Se não se importam, fiquei curioso quanto à igrejinha de São Lázaro. Gostaria de conhecê-la. Teresa tem as chaves de tudo que diz respeito à igreja. Vou lhe explicar cada uma e lhe devolvê-las. Vamos até minha casa? Podemos tomar um chá quente. Vejo que está com a roupa encharcada. Obrigado, senhora. Preciso apenas de 1 minuto. O jovem padre saiu e voltou rapidamente, trazendo um pedaço de carvão de ponta afinada, e seguiu a mulher e suas 4 filhas. Na porta da casa de Dante, ele escreveu o algarismo romano 1, na de Teresa 2, Pietro 3. Saltou a igrejinha e colocou 4 na casa do demente. O 5 ficou gravado na porta do casal moribundo e seus filhos zelosos. A casa de Guida recebeu o 6 e a de Enzo o 7. Acho que assim ficará mais fácil. Teresa sorriu. Lembrou-me Padre Domingo. Era minucioso e organizado. O senhor também é um homem da caveira, Padre Felipe? Como? Vejo que usa um anel com o símbolo da caveira, igual a do falecido padre. Na verdade, é o mesmo anel. Eu o encontrei no quarto. O que quer dizer ser um homem da caveira? Não sei como explicar. Não é um termo oficial. Eu é que me expressei mal ao me referir ao Padre Domingo e àqueles que ele recebia na igrejinha de São Lázaro. Todos usavam anéis como este? E cordões também, com a caveira no lugar do crucifixo. Ele se lembrou de Antônio Íbero e seus adereços bizarros. Como morreu Domingo? Não sei exatamente. Se um padre por aqui é difícil, imagina um médico. Ele não estava se sentindo bem naquele dia. Era uma quinta-feira. O vento assobiava e o frio era cortante. Um grupo de homens, talvez familiares ou amigos de Domingo, apareceram para visitá-lo. Ficaram com ele até o início da manhã de sexta e se foram antes do sol nascer, pois muito cedo levei o desjejum do padre e eles já não se encontravam na casa, e nem o pobre padre. Ele já estava morto. Acha que ele morreu logo que os amigos e os parentes deixaram a casa? Não sou uma especialista nisso, mas pelo número de vezes que já vi gente morrer, diria que pela rigidez e palidez do corpo,
Ele estava morto muito antes. E os parentes partiram sem se preocupar com o funeral? Ao que parece, foi o que aconteceu. Sente-se, padre, convidou, apontando uma das 4 cadeiras que compunham o mobiliário da sala de sua casa. Vou preparar roupas secas e um chá. Vejo que perdeu a bagagem. Estes marginais das estradas. Agradecido. As filhas de Teresa se despediram da mãe e do vigário, deixando a casa. Trabalhadeiras, minhas meninas. Todas prestam serviços para os proprietários de terras e grandes fazendeiros. Lúcia, que é a menorzinha, ainda não consegue fazer os serviços pesados. Cuida de crianças. Não possuem hortas ou plantações? Onde seria, senhor? Os feudos vêm tomando as terras da Serra Romana e dos pequenos proprietários e nos empurrando para fora. Não percebe que nossas casas estão aglomeradas em volta da igreja, quase emendadas? Vivemos de prestar serviços, inclusive aos homens de caça e pesca clandestinas. Quer dizer que estamos cercados por todos os lados por senhores feudais que nos expulsaram de nossas casas. Tínhamos uma pequena gleba com a casa quando começamos a guerra entre igreja e senhores. A violência varreu os campos e nós ficamos à mercê das 2 grandes forças. Os senhores feudais, por estas paragens, levaram a melhor e varreram nossas propriedades junto com as da Igreja Romana. Por este motivo, fomos obrigados a nos unir à Igreja. Depois de muito sangue, nossas famílias foram empurradas para este espaço, juntamente com o que sobrou do exército romano, 4 nobres cavaleiros. Por não poder haver guerra em território sagrado, tratamos de correr para construir uma igreja. Para ganharmos tempo, construímos bem pequena, e quando os exércitos dos feudos chegaram à igrejinha de São Lázaro, ela já estava pronta. Eles então demarcaram este território, que podem ver como propriedade romana, e voltaram às suas propriedades. Eu ainda não havia nascido na fundação deste povoado, mas minha mãe me contava sempre essa história. Ela viu tudo acontecer. Era uma menina, mas viu tudo. Dizia, inclusive, que conheceu Alexandros. É um dos nomes que tem na tumba sob o altar. Sim, foi sepultado lá o primeiro padre de Santo Hilário, na segunda metade do século passado. É um vilarejo novo, em torno de 60 anos, não mais. Quantos padres sucederam Alexandros? Que eu conheci, 3, incluindo o senhor. Quando eu nasci, era padre Antônio Íbero quem oficiava aqui. Fez o casamento de meu pai, meu batismo e confirmação. Fez meu casamento e o batizado de Maria e Rita. Quando eu esperava Andrena, ele foi excomungado pelo Papa e acabou morrendo dias depois, quando o padre Domingo chegou. Ficou conosco por pouco mais de 6 anos e morreu. Passaram-se 6 anos, dentro dos quais muitos religiosos chegavam e saíam em poucos dias. Ninguém ficava devido à pobreza da região. E o Senhor chegou. Existem registros na igreja de batizados, casamentos e estadia dos vigários? O quarto do padre tem grande armário,
que logo depois de sua morte eu tranquei e trouxe a chave. Não sei o que contém, não me diz respeito. Acredito que se tratam de registros, sim. Teresa passou às mãos do padre um molho gigante de chaves. Sei que se disser ao senhor qual chave abre qual porta, não irá memorizar de imediato. Isso só com o tempo de uso. Portanto, boa sorte. Está certa. Vou marcar cada chave com sinal igual ao da marcação feita nas portas por mim, toda vez que as chaves abrirem cada porta. Será mais fácil do que testar cada uma delas em tantas chaves e fechaduras diferentes. Nossa, por que não pensei nisto antes? Felipe sorriu terno. Teresa cortou a linha com os dentes e deu ao padre a roupa seca. Disse a ele que se trocasse antes de tomar o chá. Ele obedeceu com gosto, pois já não sentia as pontas dos dedos dos pés. Tomou o líquido fumegante e comeu um pedaço de pão. Depois, brincando que começaria o quebra-cabeça mais tarde, pediu que lhe indicasse qual a chave que abria a porta da igrejinha de São Lázaro. Com um sorriso cortês, ela separou do meio de muitas outras uma chave grande, cor de bronze, e deu na mão do vigário, que pensou consigo mesmo que aquela não seria necessário marcar. Uma ponta da chave trazia um círculo com uma cruz dentro, modelo bem comum, mas a outra parte, ali onde estava o segredo que faz a fechadura girar, era uma caveira. De novo, a mesma caveira que já vira em outros objetos desde que chegara, inclusive no anel, que agora estava em seu dedo. Obrigado, Teresa. Sinto-me bem melhor agora. Padre, não nos deixe como os outros. Não podemos pagar pelas missas e sacramentos, mas seremos os amigos mais leais que uma pessoa pode ter. E ainda diz que não podem pagar? Procurando pelos locais mais secos, ele seguiu para a intrigante igrejinha. O orifício da fechadura era no formato da caveira. Ele segurou a chave com força e a introduziu na abertura. Um estalo se fez sem que ele girasse a chave, e a porta se abriu. O local não teria mais do que 4 metros quadrados. As paredes eram brancas encardidas de fumaça, devido à queimação de velas ou tochas. O teto era alto e afunilado, e o chão revestido de lajotas de mármore cinzento, um luxo que não combinava com o local. À esquerda havia uma panela à guisa de cofre para serem depositadas as moedas de doação. Certamente estava vazia há muito tempo. Mas o que realmente deixou Felipe preso a singular interesse foi o dono da casa, entre aspas. Imaginou encontrar uma imagem de São Lázaro, como lhe apresentaram desde a infância, um mendigo de roupas esfarrapadas, com o corpo tomado pela lepra e cães a lhe lamberem as feridas. Nada disso, nem mesmo era uma escultura. Tratava-se de belíssima pintura em alto relevo do santo vestido de branco brilhante, olhos iluminados e uma auréola cintilante em torno da cabeça, de onde saíam lindos cabelos cor de trigo. A destra era semelhante à das pinturas de Jesus, que mostravam o polegar, indicador e médio em riste, e o anelar, o mínimo, levemente arqueados. Embaixo, à esquerda, a assinatura do pintor.
Duque da Calábria. Correu de volta à casa de Teresa e, ainda ofegante, fez a pergunta que não calava em sua boca desde a casa de Antônio. Quem é Duque da Calábria? Não tenho ideia. Jamais tive notícias da nobreza. Mentia, visivelmente. Falo do pintor das obras canônicas, espalhadas pelas igrejas daqui. Não o conheci. Pare de bisbilhotar o passado, padre. Queremos que continue aqui. Não acho que se trate do passado. E o que me impediria de ficar aqui? Não sei de nada a esse respeito. Só que os padres desertavam por algum motivo relacionado a ele. Como assim? Eu não sei, padre. Sua voz denotava visível desesperação. Eles ficavam poucos dias, mas o bastante para se impressionarem com este tal duque. Por Deus, esqueça essas pinturas. Eu deveria ter destruído tudo isso antes que chegasse outro padre. Essas obras são amaldiçoadas. Onde já se viu um santo com anel de caveira? Isso é coisa do... Fez o sinal da cruz antes de pronunciar. Do demo. Nem pense em cometer um ato tão leviano, digno de povos vândalos. Não existe nenhuma maldição, e sim arte. E onde se encontra o santo com o anel de caveira? Não acabou de ver São Lázaro, que de lazarento nada tem, usando um anel de caveira maldito como este que o Senhor e todos os outros colocaram ao chegar? Sem responder, correu de volta à pequena igreja. O anelar da pintura era levemente arqueado, e por estar em alto relevo, era difícil notar se usava ou não anel. Um jarro de pedra usado para colocar flores, cheio de água pútrida, estava esquecido a um canto. Jogou o líquido escuro e viscoso pela porta, e virando seu fundo para cima, subiu no artefato, ganhando altura suficiente para ver os dedos arqueados na íntegra. Meu Deus! Ele usava um anel com a caveira. Desceu vagarosamente. O cansaço, aliado a tanto enigma, fazia sua cabeça girar. Passou a chave na porta e percebeu pelo canto do olho alguém a observá-lo. Uma onda de frio percorreu seu corpo, fazendo seus pelos eriçarem e o estômago doer. 2 olhos insanos o encaravam, de maneira raivosa e ameaçadora, através da janela do aposento fétido que ele conhecera antes. Vá embora daqui! Não é bem-vindo! A voz cavernosa saía da boca de Francesco, pois não havia mais ninguém por perto. Felipe pensou se tratar de um ventríloco, brincalhão, usando um ser inanimado para impressionar. Francesco? A voz saiu trêmula. O Francesco morreu! A voz voltara ao normal e ele já falava mexendo os lábios. Em eras remotas foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Mas este não foi Jesus? Sim, é dele que estou falando. Ah, está certo. Vai assistir às missas, Francesco? Quando tem e me permitem ir, eu até gosto. Porém, faz muito tempo que ninguém me leva para a missa. Eu não sou mais convidado para nada. E me encarceraram nesta latrina. Começou a gritar, berrar feito fera acuada. Eu não sou louco, entendeu? Eu não sou louco.
Acham que sou louco porque digo a verdade. Pensa que eu sou louco? Eu não penso assim. Sei que pensa. Somente Fernando acredita em mim, meu único amigo neste mundo. Quem é Fernando? Meu amigo. Está bem. Não acredita, não é? Desta vez o tom era sarcástico. Pois saiba que ele é poderoso e rico. Que bom, o padre disse, já andando de volta para casa, visivelmente desinteressado no assunto do demente, até que ouviu um nome que o estava perseguindo desde que chegara. Pode desfazer de mim. Tenho um amigo duque. Fernando é duque de toda a Calábria. O que disse? Que meu amigo acredita em mim, e não se trata de qualquer um. E onde está este amigo? Na tumba sacrossanta dos cavaleiros. De repente, ele mudou novamente os traços do rosto, e a voz cavernosa saía sem que ele mexesse os lábios. Nunca saberá o que se deu com o Duque da Calábria. Francesco, pare de incomodar o padre. Pietro chegou e fechou a janela da casa do doente, que era colocada ao contrário, de maneira que se abria ou fechava apenas pelo lado de fora. Não dê ouvidos a esse louco, ou ficará como ele. O rosto de Pietro pareceu ao padre muito suspeito. Esteve nos observando de sua janela? Por que resolveu acabar minha conversa com Francesco exatamente quando ele iria falar sobre seu amigo, Duque da Calábria? O esposo de Guida soltou sonora gargalhada. Amigo dele? Padre, tenha paciência. Francesco tem 17 anos. Como pode ser amigo de alguém que morreu há mais de 40 anos? Fernando, ou o Duque de Calábria, morreu há 40 anos? Para ser exato, 41. Ele morreu por volta de 863, nos primeiros anos do povoado. Dizem que era um dos 4 cavaleiros que sobreviveram à batalha contra os senhores feudais e fundaram este vilarejo. Bem, acho que eu preciso me aquecer e descansar um pouco. Felipe chegou aos seus novos aposentos e encontrou o fogo aceso. O quarto estava aquecido e iluminado. Depois de inúmeras tentativas, ele abriu o armário de madeira e assobiou espantado. Havia ali muitos documentos da igreja e do povoado. Os primeiros se resumiam em registros de nascimento e óbitos, casamentos, batizados, confirmações e eventos do gênero. Muitas letras diferentes, muitas assinaturas diferentes, uma lista contendo os nomes dos vigários. Alexandros do Espírito Santo, de 844 a 849. Fernando da Calábria, de 849 a 863. Dominique Petrucelli, de 869 a 871. Antônio Íbero, de 871 a 891. Domingo Brunello, de 891 a 898. Usando seu carvão, acrescentou: Felipe de Ravenna, de 904 a... Os padres desertores, como disse Teresa, não tinham sido registrados. Guardou os registros da igreja.
O que ele abriu em seguida o interessou mais. Enrolou-se em uma manta de lã e sentou-se perto da lareira para começar a leitura. Saiba, a quem possa interessar, que aos 8 de abril do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo de 844, 3 famílias desterradas de suas próprias terras foram, juntamente com 4 nobres cavaleiros do Papa, encurralados no coração da Calábria pelos exércitos impiedosos feudais. Sob o comando de Fernando, duque da Calábria, Alexandros do Espírito Santo de Ascoli, Argus Posetti de Bolonha e o nobre normando Chevalier Pierre de Notre-Dame, está criada a legação de São Lázaro, local onde viveremos, oficiaremos nossas missas e sacramentos e morreremos para renascer da água e do Espírito. Elegeremos para sacerdote oficial o ordenado em Roma pelo Pontífice Sérgio II, Alexandros do Espírito Santo, para ser substituto Fernando da Calábria, para mestre e conselheiro Argus Posetti e Chevalier Pierre de Notre-Dame cuidará da segurança. Iniciamos assim as obras de construção da legação papal da Calábria. Eu, como sacerdote e líder espiritual do novo local, assino a presente ata. Alexandros do Espírito Santo. Os outros 3 cavaleiros assinaram em seguida. O registro era a certidão de nascimento do povoado de Santo Hilário, que nascera como legação de São Lázaro. Quem, por quê e quando trocar o nome do vilarejo? A resposta estava em outra ata. Saiba, a quem possa interessar, que aos 9 de novembro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 846, o nome oficial da legação papal de São Lázaro passa a ser legação da Calábria, tendo por padroeiro Santo Hilário, por motivo de decreto do bispo de Roma, Sérgio II. Por entender o Santo Padre que o nome se refere não ao mendigo da parábola, mas de maneira velada a atividades contraditórias às regras da Santa Igreja de Roma, o que torna o nome inexoravelmente herético. Eu, como líder, assino a presente ata. Alexandros do Espírito Santo. Quer dizer que o Papa Sérgio II esteve aqui em novembro de 846? O que faria o pontífice se mover até este fim de mundo? Tomou os registros da igreja e procurou pela data. Este evento com certeza fora registrado. Dito e feito, constava a visita do líder supremo da igreja. O Papa teria oficiado a missa do frio domingo, onde fez 2 batismos, um casamento e... Filipe não pôde acreditar no que lia. O registro narrava com pêsar que também fora celebrado pelo Santo Padre a encomendação da alma do suplente do vigário, Fernando da Calábria, que falecera no sábado à noite em sua pequena residência. Totalmente desorientado, ele removeu os papéis da igreja e voltou à lista de curas. Não havia engano. Nela constava Fernando da Calábria, de 849 a 863. Como pode?
voltou à casa de Teresa. Preciso de algumas explicações que você, como guardiã da igreja, talvez me possa dar. Estive lendo estes registros e nada é coerente nestas anotações. Já os leu? Não. Nunca teve curiosidade de ler sobre o passado de sua vila? As informações que temos passam de pai para filho há 60 anos e estamos satisfeitos com elas. Nem teve curiosidade de bisbilhotar as escritas dos padres? Os olhos de Teresa miraram o solo. Não sabemos ler, padre. É expressamente proibido a alfabetização em Santo Hilário. O padre contorceu os lábios e soltou o ar ruidosamente pelo nariz, num gesto de protesto. Ao longo de minha vida totalmente eclesial, eu me deparei com isso e sempre achei um absurdo que a igreja, como líder espiritual do povo, o privasse de conhecimento. Mas me diga, Teresa, sabe quando ocorreu a proibição? Se no princípio o cavaleiro Argós Posetti teria sido nomeado mestre e conselheiro? Segundo contava minha mãe, o decreto foi baixado por Dominique Petruccelli, que tinha a intenção de proteger seu rebanho de escritos subversivos e heréticos. O que quer dizer que é um decreto de mais de 30 anos, antes da maioria dos habitantes daqui nascer. Sim, senhor. Teresa, não quer aprender a ler? São ordens do Papa, que aqui, tão longe de Roma, podemos desobedecer sem riscos. Eu posso ensiná-los a ler e a escrever. Não sei se convencerá os outros a essa desobediência, mas vou tentar. De acordo com os registros, folheou novamente. Dominique Petruccelli atuou entre 869 e 871. Pelo que pude ver, ninguém aqui sabe ler, posto que não vi ninguém de mais de 30 anos. Não, senhor. Apenas os pais de Guilhermo e Josefina são ainda da época que se podia ler e escrever. Eles já beiram os 70 anos. Eram crianças quando começou a guerra que deu origem ao povoado. Isto quer dizer que eles se lembram do Duque da Calábria. Novamente vem o senhor com este duque. Prometo-lhe que não vou embora. De que tem medo, Teresa? Se não me disser, acabarei por descobrir por outra fonte. Diga-me, o duque pintor trata-se de Fernando de Calábria? Um dos 4 cavaleiros e segundo padre do povoado? Sim, respondeu rendida à obstinação de Felipo. E os Herschelo devem sim se lembrar dele. Dizem que foi o padre Fernando quem os casou e batizou os filhos. Guilhermo e Josefina? Não, estes são mais jovens. Foram os primeiros que morreram bem pequenos. Mas o que veio me perguntar afinal? Já ia me esquecendo do motivo de minha visita. É o seguinte: consta nos registros do povoado que Fernando da Calábria teria atuado de 849 a 863, e igualmente consta nos registros da igreja que ele teria morrido em 846, quando em ocasião da visita do padre Sérgio II, e que inclusive o pontífice teria presidido seus funerais. Tem isso? Sim, muito claro. Não tenho informações desse funeral.
Em contrapartida, sabemos que o morto teria casado o casal Herschel no começo da segunda metade do século passado. E está vendo? Porque não gosto de falar neste duque? Ele parece uma coisa sobrenatural que provoca a deserção dos padres. Não quero que o senhor também se vá, não antes de casar minha filha. Se ele, como sabemos, casou os Herschel, fez isso depois de morto, bem como os outros ofícios. Fez novamente o sinal da cruz. Isso quer dizer que ou o duque não morreu, e neste caso, por que teria Alexandros mentido? Ou, se ele tivesse morrido, quem teria tomado seu lugar com a morte de Alexandros? Estranho, difícil saber. Não é não. Partindo da informação de que ele fez o casamento do casal Herschel, eles devem saber se o celebrante do matrimônio foi o mesmo cavaleiro que chegou com eles em 844, quando deveriam contar mais de 10 anos. Tem caminho. Acho que vou fazer uma visita aos meus amigos enfermos. E quanto aos funerais de Antônio Íbero? Ah, este sim, eu me lembro. Chorei muito sua morte. Foi o primeiro padre que eu conheci e eu o amava como a um pai. Viu o corpo dele no caixão? Claro, coloquei flores em suas mãos frias e rígidas. Beijei sua testa antes de vê-lo descer a cova. Viu o corpo descer a cova? Tem certeza? Absoluta. Eu já era uma mulher feita, padre. Isso faz 13 anos. Felipe se lembrou de Antônio Íbero morrendo ao seu lado, poucas horas antes. Eu sei, Teresa. Desculpe-me. Padre, antes de ir embora, prometa que fará o casamento de minha Rita com Leonardo. Sei que se não fizermos isso e ficarmos sem padre novamente, a bambina vai cair em pecado e perder a salvação, pois ama verdadeiramente o rapaz que também pretende desposá-la. E por que acha que eu vou embora? Porque quase todos vão. Uns pela falta do dinheiro, outros por medo, não sei bem do que, mas a verdade é que todos se vão depois de se interessar pelo duque. Se a Rita ama verdadeiramente Leonardo, será impossível que peque, ou se pecar por este motivo. O amor é a condição única da salvação. Padre, o senhor entendeu o que eu disse? Sim, senhora. A viúva fez uma negativa com a cabeça, visivelmente contrariada. Felipe nem percebeu, já estava de costas, rumo à casa de número 5.